Neste Jornal da Noite, agora mais um frente a frente a caminho das legislativas. Clara de Sousa modera o debate entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos. Boa noite, bem-vindos a mais um debate na SIC, rumo às legislativas de 30 de janeiro. Hoje com o secretário-geral do PS e com o presidente do CDS estão frente a frente. Um à esquerda, o outro à direita. Vamos explorar as diferenças. Muito boa noite a ambos. O mote para o debate desta noite é dado pela mais recente sondagem da Universidade Católica, que revela que as três principais preocupações dos portugueses são no domínio da saúde, impostos e salários. Comecemos então pela saúde, António Costa. Eu aproveito uma pergunta que foi colocada há uns meses aqui pelo líder do CDS, dirigida a si. O que é que aconteceu à promessa feita por António Costa em 2016 de que todos os portugueses teriam um médico de família? Isto porque os números melhoraram, depois pioraram. Neste momento estamos outra vez com mais de 1 milhão de pessoas, de portugueses sem médico de família. Deixou de ser uma prioridade para si? Muito boa noite, Clara Sousa. Boa noite, Dr. Rodrigues dos Santos. Queria começar, se me permite, por expressar a solidariedade com o Grupo Empresa, com a SIC e com o Expresso, pelo ataque de que estão a ser vítimas e que demonstra bem como não podemos ser complacentes com os inimigos da liberdade. Sim. Nem relativizar os seus perigos, nem mitigar as suas propostas, nem procurar moderar, porque os inimigos da liberdade são mesmo inimigos que nós temos que deixar fora das muralhas da democracia. Ainda a sua pergunta. Vamos lá ver, nós temos ao longo destes 6 anos feito um esforço muito grande para recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, na primeira legislatura, conseguimos recuperar todos os cortes que tinham sido feitos na legislatura anterior. Nestes 2 anos fizemos já 2 reforços muito significativos, ainda antes do Covid. E em termos líquidos, nós temos hoje mais 28 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que existiam em 2015. E todos em termos líquidos, portanto, com as saídas e entradas. Mas isso não o que aconteceu com os médicos de família, é verdade que esse nosso objetivo não foi alcançado ainda, e não foi alcançado por 2 motivos. Por um lado, porque o número de utentes aumentou significativamente, e isso é positivo. Por outro lado, nós temos de tornar mais atrativa a carreira de medicina geral familiar. E é por isso que temos 2 compromissos muito importantes. A criação de incentivos para a localização de médicos de família nas zonas mais carenciadas. 2, e essa talvez é estruturalmente mais importante, é generalizar o modelo de unidades de saúde familiar para cobrir 80% da população. Julgamos que desse modo vamos ter uma carreira mais atrativa e mais médicos disponíveis para essa carreira de medicina geral e familiar. Mas esta continua a ser uma prioridade para a próxima legislatura? Não, é claramente não estando prioridade mesmo e um aqui objetivo esclarecida nas 12 prosseguir. prioridades do programa do Partido Socialista ou de António Costa para estas eleições? Não, mas está no programa eleitoral, é um objetivo que temos assumido e um objetivo que vamos prosseguir. Francisco, vê que de alguma forma tenha respondido à sua questão, que lançou há uns meses, e também lhe pergunto isto porque o CDS fez parte de todos os governos, há cerca de 20 anos, todos os governos PSD que governaram este país. E esta solução também não foi resolvida. É uma luta perdida ou é uma luta que tem solução? Boa noite, Clara. Boa noite, Dr. António Costa. Sobre os anos que o CDS participou na governação com o PSD, eu posso fazer aqui um exercício de revisionismo histórico para dizer que entre 95 e 2021 o PS esteve no governo durante 20 anos. Quando a direita teve a ocasião de governar Portugal, foi ou para tirar o país do pântano de António Guterres, ou para libertar o país da bancarrota com Passos Coelho e Paulo Portas, cuja justiça eu gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro aqui também lhes fizesse, porque lhe permitiram, depois disso, conseguir fazer algo que, se não fosse o saneamento das contas públicas, nem sequer havia dinheiro nem para pagar salários, nem para pagar pensões. Depois quero dizer outra coisa. Nestes últimos anos, ou seja, 20 anos que decorreram e mediaram este tempo, o que é que aconteceu? O rendimento disponível das famílias baixou, a dívida pública aumentou até 135% do PIB. Depois, se observarmos também a carga fiscal dos portugueses, não parou de aumentar. Francisco, não lança os temas para a mesa porque eu tenho esses temas para lançar para a mesa. Eu coloquei-lhe uma questão muito clara e vamos já a todos esses temas. Eu percebo que sejam importantes para si, importantes também para António Costa e para os portugueses. Eu perguntei-lhe em relação a esta pergunta que fez, afinal não estava interessado em obter uma resposta? Claro que estou, mas então, como que não referiu as vezes em que a direita esteve no governo, eu quis explicar qual é que era o resultado dos últimos 20 anos. Mas está satisfeito com a resposta que António Costa deu em relação à falta de médicos de família para 1 milhão de portugueses? Não estou satisfeito, até porque as promessas são para cumprir. António Costa diz que a palavra dada é a palavra honrada e neste caso não foi. O que acontece é que o Partido Socialista, na saúde, coloca a ideologia à frente dos doentes e verifica-se em muitos outros pontos.
começa nos médicos de família, em que podiam procurar outro tipo de resposta nos outros subsistemas, particular ou social na área da saúde, mas não só. Os portugueses têm que perceber que este caminho de António Costa não é uma inevitabilidade. E é por isso que o CDS apresenta um programa eleitoral que é de combate forte ao Partido Socialista. Por exemplo, não é uma inevitabilidade haver filas de espera, que a mortalidade não Covid tenha disparado nos últimos anos, porque há uma solução alternativa. Se o SNS não tem mãos a medir, podemos criar a Via Verde de Saúde que o CDS propôs no Parlamento e que o PS chumbou, que visa poder dar a todos os doentes que ultrapassaram os tempos de espera para uma consulta, um exame e uma cirurgia no SNS, serem atendidos nos hospitais particulares e sociais. E também quero dizer ainda outro ponto. Houve um projeto de resolução que o CDS aprovou no Parlamento, chamado Vale Farmácia, que o Dr. António Costa nunca aplicou como era obrigatório, que visava pagar a todos os idosos com mais de 65 anos de baixos rendimentos as suas despesas com remédios na farmácia. Para quê? Porque 1 em cada 10 idosos antes da pandemia não aviava as suas despesas na farmácia porque não tinha dinheiro. E o que é que nós quisemos fazer? Que eles não fossem obrigados, porque não é uma inevitabilidade ter que escolher entre comprar alimentos ou comprar medicamentos, e que tivessem todas estas despesas pagas. António Costa, pese embora o Parlamento tivesse votado esta proposta, decidiu não a levar para Vamos já ver a parte mais macro, mas quero que responda então a esta questão daquilo que chumbou e que seria viável e importante para os portugueses. Vamos lá ver. Nós temos que olhar para o sistema do Serviço Nacional de Saúde, é um conjunto. E se há coisa que os portugueses hoje não têm a menor das dúvidas, e eu creio que do ponto de vista político ficou evidente, infelizmente, com este drama da pandemia, é que o Serviço Nacional de Saúde é mesmo o que garante o acesso à saúde de todos e que responde mesmo nos momentos críticos. A Assembleia da República aprovou no final da legislatura anterior uma nova lei de bases da saúde que estabelece o equilíbrio adequado entre aquilo que devem ser as funções do Estado e a sua relação com o setor social e com o setor privado. Nós temos um acordo com as misericórdias, com as IPSS, com as mutualidades, no âmbito do Pacto para a Solidariedade, para que sejam desenvolvidas valências fundamentais para responder à população idosa, como seja o desenvolvimento das unidades de cuidados continuados integrados através do setor social, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde. Agora, não é desnatando o Serviço Nacional de Saúde que nós temos uma saúde mais forte para o conjunto dos portugueses. Desnatando nós temos que ter. António Costa. Significa desviar recursos do SNS para entregar a outros setores. O modelo do CDS fragiliza o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o bom modelo é o modelo que ficou consagrado na Lei de Bases de Saúde, que foi uma negociação difícil dentro do Parlamento e com o Presidente da República, que tinha muitas dúvidas se promulgava, se não, e finalmente chegámos a um ponto de equilíbrio que permitiu haver uma maioria no Parlamento que a aprovasse, a Lei de Bases de Saúde, e um Presidente da República que a promulgasse. Eu bem sei, não vi em concreto no programa do CDS, mas presumo, como vejo na do PSD, que um dos objetivos que tem é revogar a atual Lei de Bases de Saúde. Admito que o CDS também defenda a revogação da Lei de Bases de Saúde. Mas essa Lei de Bases é que estabeleceu um bom equilíbrio na garantia de que o Estado cumpra a sua função, que trabalha com os privados no que é trabalhar com os privados, com o setor social no que é trabalhar com o setor social, e assim respondemos em conjunto eficazmente àquilo que é fundamental, que é garantir uma boa saúde acessível para todos os portugueses. Na sua proposta, Francisco, o CDS está a desistir do Serviço Nacional de Saúde? Não, pelo contrário. Nós não colocamos a ideologia à frente das pessoas. O que é verdadeiramente importante para o CDS é que um doente tenha uma consulta, um exame e uma cirurgia a tempo e horas. Porque o que interessa aos portugueses não é saber se a cama do hospital e o médico que o vai tratar são propriedade do Estado ou cujo vencimento é pago por uma entidade pública ou privada. Querem ver o seu problema de saúde resolvido. E o Dr. António Costa sabe muito bem que há filas de espera no SNS que duram anos, há doentes que morreram porque não foram atendidos, vem uma pandemia na saúde, nomeadamente a nível oncológico e também, enfim, de outro tipo de patologias que não foram devidamente respondidas durante este período, porque o governo socialista entendeu que com o SNS sobrecarregado continua a dever dar a única resposta aos doentes em Portugal, quando podia abrir outras portas que lhes davam assistência na saúde, como é constitucionalmente consagrado. O que é considerado a tempo e horas, Francisco? A tempo e horas? Sim. É o que sempre é para que si o forem tempo e horas? ultrapassados os tempos de espera que estão previstos na lei, esses doentes devem poder recorrer ao setor particular e social. Isto é a nossa proposta do Viver de Saúde. Mas quero dizer mais, esta visão ideológica do PS não se esgota apenas na saúde. Na educação é rigorosamente a mesma coisa. A primeira medida que o governo socialista tomou no âmbito da educação, ainda no anterior, foi rasgar os contratos de associação, que permitiam às famílias portuguesas escolher
a escola onde queriam que os seus filhos estudassem. Para quê? Para que o sucesso escolar não fosse determinado nem pelo código postal, nem pela conta bancária dos pais, porque as famílias mais ricas podem optar por escolher uma boa escola e as mais pobres não têm essa opção. E até isso o governo de António Costa lhes tirou. E o que ficou demonstrado foi que os contratos de associação e as escolas que lá estavam a prestar um serviço público de educação saíam mais barato ao Estado. E mais, o Sr. Primeiro-Ministro sabe que o Sr. Ministro da Educação sucedeu há pouco tempo, que disse que uma mensalidade numa das melhores colégios particulares em Portugal, saía mais barato ao Estado do que uma mensalidade que se paga numa escola pública. Deixe-me dar o tempo de resposta a António Costa, Francisco Rodrigues Santos. Vamos lá ver. A liberdade não é uma coisa abstrata. A liberdade depende, efetivamente, das condições de cada um. Ninguém acabou com o ensino privado, nem acabámos com os contratos de associação onde não havia oferta pública. Agora, o que nós precisamos ter é uma escola pública de qualidade. Nós temos de ser um Serviço Nacional de Saúde de qualidade. E por isso a prioridade tem que ser investir naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que é igual para todos, sem prejuízo, naturalmente, de respeitar o papel que os outros setores têm a desenvolver. Como sabe, nós temos um acordo com o setor privado relativamente às listas de espera nas cirurgias. Só cirurgias. E tem sido utilizado. E por que não alargar? No momento do Covid, nós procuramos mobilizar os privados o mais possível. Mas como sabe, para haver um atendimento, não basta haver instalações nem haver camas. É necessário haver pessoal. Por exemplo, relativamente ao Covid, com um grande grupo de saúde conhecido aqui na cidade de Lisboa, só puderam acolher doentes Covid quando tivemos uma equipa de médicos alemães em Portugal e que foram colocados neste hospital para poder servir porque não tinham recursos humanos suficientes. Portanto, não vale a pena de dizer que é uma questão ideológica, como se, aliás, a sua não fosse também uma questão ideológica. E sejamos claros, há naturalmente diferenças ideológicas entre nós. Agora, aquilo que todos os portugueses têm bem noção é o seguinte: a prioridade do Estado tem que ser investir na escola pública para que a escola pública tenha qualidade, para que o Serviço Nacional de Saúde tenha qualidade, dê resposta. E a verdade é que hoje nós já estamos com um nível de cirurgias superior a 2019, um nível de urgências superior a 2019, um nível de consultas, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos hospitais, superior a 2019, ou seja, já recuperamos, graças ao reforço que foi feito, já conseguimos recuperar isso. E o que é que nós temos que fazer agora? Temos que melhorar. Nós temos prioridade fundamental: dotar os centros de saúde, os cuidados de saúde primários, das técnicas de diagnóstico necessárias para que as pessoas possam fazer as análises básicas, o raio-x fundamental, de forma a que não tenham que andar de um lado para o outro. É esse reforço que nós temos previsto e que iremos fazer na próxima legislatura. Para fecharmos este tema, só para voltar ao início, a ver se consigo uma resposta clara da sua parte, que é previsão de quando conseguirá cumprir a promessa de 2015. Olha, gato escaldado tem medo, portanto, eu não vou assumir outra vez uma data de calendário. Foi, de facto, um objetivo que tínhamos fixado, que na altura julgávamos possível, não foi possível. O que julgamos agora necessário é prosseguir esse objetivo e vamos tudo fazer para o conseguir fazer. E para o conseguir fazer, nós sabemos que hoje temos mais utentes, felizmente, mas temos, por outro lado, a necessidade de criar incentivos para que os médicos possam aderir à carreira, à especialidade de medicina geral e familiar. Sabemos que há localidades do país onde isso é difícil, é necessário criar incentivos. Sabemos que o novo modelo das unidades de saúde familiares, que são mais ágeis, têm maior autonomia, permitem contratualizar em função dos resultados produzidos, podem criar condições para ser mais atrativas. Agora, nós não decidimos de que todos os portugueses possam ter médico de família e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos equilibrar os tempos, até porque vou avançar para um tema que é caro ao CDS. Voltamos a ouvir uma frase que já tínhamos ouvido no tempo de Durão Barroso e depois também, que é um choque fiscal. Francisco Rodrigues Santos, ao que é mais importante dar primazia ao CDS neste momento também de recuperação da economia após a era Covid, é a redução dos impostos sobre o trabalho, a redução dos impostos sobre as empresas, e como é que acha que é a melhor maneira de o fazer? Muito bem. Permita-me só fazer aqui um sublinhado relativamente àquilo que disse o Dr. António Costa. O que o CDS propõe é uma qualidade de serviço público que satisfaça os portugueses, independentemente do prestador de serviço. E essa que devia ser a garantia do Estado. E os doentes oncológicos que estão a ouvir sabem que não tiveram tratamentos durante este tempo porque o SNS não lhes respondeu. Os portugueses que esperam anos por uma consulta no SNS e não a tiveram de especialidade sabem que esse sistema não lhes está a responder aos problemas. E todos aqueles que têm familiares que infelizmente morreram sem nenhum tipo de tratamento sabem que este sistema não está montado para responder às pessoas, mas sim para dar uma resposta apenas prioritária da parte do Estado. Quando se verifica que há entidades fora da esfera do Estado que desempenham mais barato e melhor a igualdade de acesso, o tipo de serviço de saúde, deve ser dada essa liberdade. Outro ponto, quando eu falei na liberdade de escolha na educação,
O que é verdadeiramente importante é saber se a escola tem qualidade ou não tem, se as famílias têm condições para poder optar. Não é saber se o banco, se a cadeira pertence ou não ao Estado. Isso é absolutamente indiferente. O que o Sr. Ministro da Educação disse foi que era mais caro por mensalidade um aluno na escola pública, mesmo comparando com as melhores escolas classificadas nos rankings do ensino particular, e mais, a secretária de Estado, agora ministra, que acabou com os contratos de associação, era precisamente uma ministra que tem, obviamente, um ordenado de ministra, pode colocar os seus filhos, como acontece numa escola particular, mas as famílias que não têm ordenados de ministro não podem fazê-lo. Isto é um sistema desequilibrado do ponto de vista social. O mesmo se passa também com a ideologia de género nas salas de aula. Isto é a porta aberta ao totalitarismo. Eu nem procurei, nem na Venezuela, nem em Cuba, encontrei situações do Ministério querer chumbar alunos que têm aproveitamento pelo exercício de uma liberdade dos pais que é querer educar os seus filhos consoante os seus valores. Eu pergunto ao Dr. António Costa se essa questão de liberdade de educação, que está na Constituição, que impede as salas de aula de ter ideologia e que garante a objeção de consciência, é ou não para cumprir também no ensino público em Vamos Portugal. deixar então E se os esta impostos mais situação para a frente, não Francisco Rodrigues dos Santos, uma vez que está a lançar um tema que eu ia lançar, está a doutrinar ou não as crianças portuguesas a uma ideologia de género, como acusa Francisco Rodrigues dos Santos? Não, António Costa? vamos ver, o programa das escolas é um programa feito com uma base científica, por comissões científicas, e, ao contrário do que o CDS entende, a disciplina de educação cívica é tão importante como todas as outras disciplinas. Porque a escola tem a função básica de formar pessoas para a sua vida e para serem cidadãos. E essa disciplina é muito importante para dar noções às pessoas sobre o funcionamento do sistema político, os valores da liberdade, os valores da democracia, uma cultura de risco, de percepção do risco, que é muito importante num país que tem um elevado risco sísmico, que tem confronta-se com riscos importantes como os incêndios, que tem riscos de inundações, as alterações climáticas. Não há uma doutrina de género. Agora, há uma coisa que é importante, é que nós temos hoje, felizmente, no nosso país, uma visão plural da família. Fez ontem 12 anos que passou a ser possível que pessoas do mesmo sexo pudessem contrair o matrimónio. E essa liberdade de cada um ser feliz, da forma que entende ser feliz, é uma garantia fundamental da liberdade. Para quem fala tanto da liberdade, devemos também respeitar a liberdade dos outros serem felizes. Cada um de nós tem a sua opção de orientação e todos têm que ter essa liberdade. E, portanto, a única coisa que é necessário garantir é que esses valores de liberdade e da pluralidade do que é a família, a escola também deve respeitar, porque as sociedades evoluem. Hoje não temos a mesma concepção de família que tínhamos no passado. E isso é muito importante. Tem noção da quantidade de pessoas que, ao longo de anos e anos e anos, foram infelizes, porque a sociedade chegou a criminalizar o facto de serem homossexuais. Vamos avançar. De poderem, eu tenho que equilibrar. Essa noção de liberdade faz parte da educação cívica que devemos dar às nossas crianças e aos nossos jovens. Dr. António Costa. Tem a ver com os valores que são hoje normais e correntes na nossa sociedade. Pode responder, Francisco. Dr. António Costa, nada do que referiu aqui neste discurso prosaico de Miss Simpatia e Miss Mundo corresponde àquilo que é ensinado nesta disciplina. A partir do momento em que se teoriza acerca da sexualidade e se procura ministrar valores que não são técnico-científicos, as famílias têm a liberdade de declinar que a escola possa transmiti-los aos seus filhos. É só disto que estamos a falar. O argumento de liberdade é aquilo que me faz propor neste compromisso eleitoral que as famílias tenham a opção de escolher se querem ou não que os filhos frequentem aquela disciplina. É o mesmo que se passa com a educação moral religiosa católica. Alguém tem dúvidas dos valores da matriz cristã que fundou a nossa civilização, da vida, da família, da tolerância, da dignidade da pessoa, do respeito pelos mais vulneráveis? Ninguém tem. Ninguém tem dúvidas nenhumas que ainda por cima foram estes valores que recuperaram a Europa depois da guerra. Agora, temos que admitir, no quadro da liberdade, que haja pessoas que entendam que aquele não é o caminho para educar os seus filhos. Eu discordo. Agora, da mesma maneira em que se começa a teorizar um conjunto de conhecimentos que são ideológicos, não têm evidência científica, então, deixe-me dizer, a escola não é um tubo de ensaio para as doutrinas que o PS decide aderir e muito mais, não é um acampamento do Bloco de Esquerda. Para concluir, sobre a educação, dizer também só isto. Os professores devem ser respeitados na sala de aula, devem ter condições para cumprir a sua missão fundamental no Estado de Direito. E eu gostaria que aqui o António Costa se comprometesse com os portugueses, como eu fiz no meu compromisso eleitoral, para atribuir um subsídio de locação e de habitação a todos os professores que estejam em situação de deslocados, como de resto acontece noutras carreiras públicas. Porque nós propomos, e isto é também reforçar o papel dos professores enquanto pedra angular no nosso sistema de ensino. Uma resposta rápida. Deixe-me ir a um ponto fundamental. Nós não podemos confundir
o que são as crenças religiosas, que todos uns têm, outros não têm, e que devemos respeitar todos, com o que são os valores que estão plasmados na nossa Constituição. Não se trata de valores. A nossa Constituição é o nosso pacto social de vida em comum. E um dos valores fundamentais desse pacto social, da nossa vida em comum, é o respeito pela igualdade, pela dignidade da pessoa humana, pelo direito que cada um tem a desenvolver a sua própria personalidade. E são valores que nós devemos transmitir às novas gerações, que são os valores da vida em sociedade. Outra coisa distinta são as crenças religiosas. Isso aí, eu não sou crente, respeito obviamente todos os crentes, acho que é importante que exista a liberdade de ensino da religião nas nossas escolas, para os pais que entendem que essa opção deve ser feita. Agora, não vamos confundir o que são crenças com o que são valores constitucionalmente consagrados. Temos de avançar neste tema. Francisco, finalmente gostaria que respondesse à minha questão, que eu acho que é também uma das preocupações muito grandes dos portugueses, tem a ver com impostos, tem a ver com salários. No que é que propõe o CDS para melhorar estas áreas, nomeadamente não só os salários dos trabalhadores, como também a condição em que estão hoje muitas empresas fragilizadas? Para terminar, é precisamente a Constituição que defende a liberdade Francisco, por favor, não faça de isso. ensino. Vamos avançar, porque respeitar não a temos tempo, Constituição Francisco. é também valorizar o caráter optativo daquela disciplina e a objeção de consciência. Portanto, se é respeitar a Constituição, ele vai por dentro da proposta do CDS. Choque fiscal, por favor, senão eu tenho que fazer a mesma pergunta a António Costa para avançar. Olha, o meu tempo está a contar, eu nem estou a falar. Quero só dizer o seguinte, como eu disse há bocadinho, nestes últimos 20 anos em que o PS governou o país, o que é que aconteceu? Deixe-me dizer isto. Houve uma diminuição do rendimento disponível das famílias, o aumento da dívida pública, o aumento da carga fiscal e o índice de pobreza subiu. Está hoje nos 43%. O que é que dizem os dados? 1 em cada 3 portugueses com um emprego estável não consegue fugir de uma situação de pobreza. Portanto, este é o legado do Partido Socialista nos últimos 20 anos. Quer O que é que eu proponho? Fiscal, eu proponho um choque fiscal. Solução para tudo. Proponho um choque fiscal. Porque, enfim, nós não podemos ser o país dos web summits e das fábricas de unicórnios, mas depois as empresas não se fixam cá. É preciso uma competitividade fiscal para captar investimento para Portugal e depois gerar emprego. António Costa fala muito na distribuição de riqueza, mas fala muito pouco na forma como ela pode ser criada. Nós defendemos a redução do IRC para 19% já em 2022 e a terminar a legislatura com 15% de IRC, e isentar as empresas de IRC que revistam toda a totalidade do seu lucro. Depois, nos combustíveis, nós já apresentámos muitas vezes uma proposta deste âmbito no Parlamento que a sua bancada chumbou, que era limitar o imposto sobre os combustíveis e a eletricidade a 30% do valor da fatura. Veja como isto ajudaria muito a nossa economia. Temos agora o setor da cerâmica, sobre o qual ainda não deu nenhuma única palavra, que 40% dos custos de produção são energia e ela tem um aumento de 400%. Portanto, há cerca de 9 mil portugueses que podem ir para a rua e uma insolvência em cada dupla porque não tem solução para este caso. E mais, nós temos também que dar condições às famílias para poder poupar. Olha, poupar de resto. Deixa-me agora virar um bocadinho para não estar a avançar, porque parece que o Francisco está a colocar só os temas em cima da mesa, mas deixe-me criar aqui alguma lógica, que é, falámos de choque fiscal e falámos do peso dos impostos, António Costa. O senhor propõe mais progressividade no IRS, maior justiça fiscal. É só isto que tem a oferecer em termos de eventual alívio fiscal nos próximos 4 anos aos trabalhadores? Há uma coisa que nós sabemos nestes 20 anos. Sempre que a direita falou em choque fiscal, a primeira coisa que fez foi aumentar impostos. E vamos fazer uma distinção entre o que são impostos e o que é a carga fiscal, porque inclui também as contribuições para a segurança social. Se nós formos falar de impostos, da última vez que o CDS esteve no governo, os impostos subiram 2,7 pontos percentuais no conjunto da riqueza nacional. Desde que eu sou Primeiro-Ministro, os impostos baixaram 1 ponto percentual na riqueza, no peso que têm na riqueza nacional. Se fala de carga fiscal e engloba as contribuições para a segurança social, sim, o nosso desemprego caiu de 12,5 para 6,1, há mais pessoas empregadas, felizmente há mais pessoas a descontarem para a segurança social e a receita da segurança social está a aumentar. O rendimento médio das famílias aumentou cerca de 20% nos últimos 6 anos e, portanto, as contribuições para a segurança social aumentaram. Portanto, quando nós falamos em aumento da carga fiscal, efetivamente ela aumenta por boas razões. É porque aumentou o emprego, aumentou o rendimento e aumentaram as contribuições para a segurança social. Mas temos a sétima mais alta carga fiscal sobre o trabalho. Que é hoje mais... Temos a sétima mais alta carga fiscal sobre o trabalho. Vamos ver, quando falamos em carga fiscal, eu sei. Aquilo que tem subido são as contribuições para a segurança social. Porquê? Não porque subimos a taxa, mas porque há mais emprego, felizmente, há mais rendimento. Quando falamos só de impostos, o peso dos impostos baixou ao longo destes 6 anos, baixou. Enquanto tinha subido 2,7 pontos percentuais
anteriormente. Nós temos agora, bom, eu falo a seguir para dizer o que é que temos agora a propor para o futuro. Não, mas eu estava-lhe precisamente a perguntar se a primeira coisa, vamos vamos lá ver. Então, é essa. É muito mexer nem vamos lá ver. nas tabelas, na progressividade e para garantir maior A primeira justiça coisa que a maioria do Partido Socialista fará é aprovar o orçamento que foi chumbado. Ora, o orçamento que foi chumbado, o que é que previa? Redução da fiscalidade sobre a classe média, com o desdobramento do terceiro e do sexto escalão. Segundo lugar, apoio às famílias com filhos, com a dedução de 600 euros para todas as crianças e uma majoração agora para 900 euros para todos a partir do segundo filho. Aumentar o nível de dedução de mínimo de existência, o que libertaria mais 170 mil famílias do pagamento do IRS. E são as propostas que temos imediatamente tomadas, que estão previstas no orçamento, que foi chumbado designadamente pelo CDS, e como a maioria do Partido Socialista, será a primeira coisa a fazer é aprovar o Orçamento de Estado para 2022, não podemos continuar eternamente a viver do duodécimos, e o país precisa de se focar na recuperação, no progresso, e é preciso continuar a avançar no crescimento económico e também na melhoria daquilo que são do rendimento das famílias e das empresas. António Costa deveria e poderia ir mais longe nesta fase. Podia ir mais longe. Este orçamento considerava, que foi chumbado no Parlamento, diga-se, que um casal que ganhasse 3 mil euros brutos, portanto 1.500 cada membro do casal, é considerado rico porque era taxado a uma taxa de 48% dos seus rendimentos. Portanto, era isto que acontecia na sua proposta de orçamento, assim como também acontecia a criação de novas taxas sobre a atividade económica, previa um aumento da receita fiscal por via da tributação das empresas, enfim, tudo isso estava lá. Agora, quer dizer outra coisa, o seu Primeiro-Ministro, António Costa, é também o Primeiro-Ministro do inverno demográfico em Portugal. Nunca nasceram tão poucas crianças em Portugal como na sua legislatura. Porquê? Porque os estímulos que deu foram sempre pífios, fraquíssimos. E eu tenho aqui outros mais fortes. A partir do segundo filho, e sucessivamente, há uma descida do escalão do IRS por parte das famílias. Outro ponto que eu lhe quero dizer, a habitação. Não é um tema que preocupa a nós, sim. Eu acho fundamental que quem compra a primeira habitação seja isenta de impostos. Seja isenta de impostos. Podemos ir a esse seu exemplo dos filhos? Sim. Na habitação, quem compra a habitação pela primeira vez deve estar totalmente isento de impostos. Mas deve ser possível deduzir todo o dinheiro em sede de IRS que uma família coloca de parte em conta poupança habitação. E o último ponto é devolver aos jovens até aos 35 anos o imposto sobre a renda que é paga por proprietário através do mecanismo de acerto de contas ou conta corrente que o CDS conseguiu aprovar no Parlamento e que eu espero que o próximo governo consiga levar por diante. As 15 linhas, ponto por ponto, quase, Francisco Rodrigues Santos, mas muito rapidamente porque já não temos tempo para isso. Repare, eu percebo isso. Eu devia terminar com uma Sim, e vai terminar. António Costa, para responder a isto, que disse que queria fazer um apontamento sobre isso, para depois fecharmos com isso. Vamos lá ver, essa visão do país da terra não existe. Não. Agora, esse exemplo que deu do segundo filho é muito claro do qual é a visão injusta que a direita tem sobre a política fiscal. O que é que propõe o CDS? O CDS propõe o seguinte, que a partir do segundo filho as famílias deixam um escalão no IRS. O que nós propomos é que a partir do segundo filho todas as famílias possam deduzir 900 euros na coleta do IRS. Qual é a grande diferença? É que na proposta do CDS as crianças valem tanto mais quanto mais alto é o rendimento das famílias. Porque quem está no último escalão, baixa de escalão, poupando muito mais do que aquilo que é a poupança de quem está neste momento isento de IRS. Nós, quem está isento de IRS, retribuímos através, no crédito fiscal, se for o caso, ou mesmo em abono de família. Vocês não. Fica claro, porque quem está isento não tem benefício nenhum a partir do segundo filho. Fica claro. Quem está... Eu tenho de dar, eu peço desculpa. O nosso apoio para as António crianças Costa, é o mesmo independentemente do seu rendimento e é a reedição do coeficiente familiar que o Paulo Núncio inventou e que Paulo Portas e Passos Coelho implementaram. Eu sei que é o grande defensor desse governo e quer retomar essa medida de injustiça de apoiar mais as crianças das famílias com posses do que as famílias sem posses. António Costa, eu não vou permitir que possa falar mais neste debate porque o seu tempo já está muito superior ao de Francisco Rodrigues dos Santos. Para fechar, responder e uma última questão que lhe quero colocar. Mas faça favor de responder agora. Pronto, eu quero dizer ao Dr. António Costa que isso não é absolutamente verdade. O que nós queremos é, de facto, inverter a pirâmide demográfica que atualmente temos em Portugal. E por isso temos de estimular seriamente as famílias a ter filhos. E acho que o estímulo fiscal é muito importante para que as famílias tenham a liberdade de poder
constituir família, em que o filho não seja um encargo excessivo que impeça a natalidade e podermos assim dar, de facto, um incentivo muito forte para que as famílias possam, de facto, inverter este inverno demográfico, infelizmente, do seu Primeiro-Ministro agora é que está preocupado com ele, uma vez que é Primeiro-Ministro há 6 anos. Outro ponto, mas falou em medidas utópicas. Eu lembro-me até de uma frase de Ronald Reagan que dizia que o socialismo é um sistema que só funciona no céu onde não é preciso e no inferno onde já existe. E, de facto, António Costa vive no País das Maravilhas. O problema é que os portugueses vivem no país de António Costa e sabem que, de facto, ter um filho em Portugal é quase hoje uma impossibilidade, dado a falta de estímulos que têm por parte do seu governo. E nós estamos a dar estímulos expressivos, porque as famílias tenham filhos, que é igual para todos, tenham mais ou menos rendimentos. O que nós estamos a permitir é que as famílias mais pobres, tendo filhos, consigam não ter um IRS agravado, mesmo que tenham mais rendimentos. Isto é reparar o elevador social que, infelizmente, o Dr. Costa avariou ao longo dos últimos 6 anos. Francisco Rodrigues Santos, António Costa, lamento, Francisco Rodrigues Santos, menos um minuto, mas temos mesmo de fechar, o nosso tempo terminou. Muito obrigada a ambos pela presença neste debate aqui na SIC. Esta noite há mais um debate na SIC Notícias, às 11 da noite, é moderado pela Rosa Oliveira Pinto, entre Inês de Sousa Real do PAN e Rui Tavares do Livre. Eu regresso amanhã aqui na SIC às 9 da noite com o Frente a Frente entre Rui Rio do PSD e João Coutinho Figueiredo do Iniciativa Liberal. Boa noite, até amanhã. Boa noite.